Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. O tema de hoje: por que o ser humano pode ser tão mau? O que faz um grupo de adolescentes espancar um cachorro inofensivo a pauladas até a morte? O que faz com que 5 jovens se autorizem a atear fogo num índio que dormia no ponto de ônibus? O que motiva um grupo de adolescentes a espancar uma mulher até a morte no meio do Central Park? Hoje vamos falar sobre o ato perverso, como ele se estrutura, como ele é possível. Mas antes, para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, eu sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, e visitar meu site, guilhermefati.com.br, onde eu sempre apresento novos vídeos, pocket aulas, cursos, e são nesses canais também que eu faço agendamento de consultas, supervisão clínica e palestras, tá bom? Tenho meu contato direto do WhatsApp no site. Hoje nós temos um tema fundamental, importante, duro para a gente tentar entender o que se passa na cabeça humana diante de um ato perverso e do sadismo. Por que o ser humano pode ser tão, mas tão mau? E para começar, a gente não pode fugir de um caso que está chocando o Brasil inteiro recentemente, que é o caso do cachorrinho orelha. Né, gente? 4 adolescentes, 4 garotos tentaram afogar um cachorro inofensivo até a morte. Um ato de crueldade gratuita e sem sentido aparente. E a gente se pergunta, né? O que leva alguém a fazer isso? O que se passa na cabeça desses jovens? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos tentar desvendar as camadas da perversão. Né? Freud, aliás, estaria absolutamente ou tão indignado quanto nós estamos hoje, né? Com o que aconteceu. Freud era um apaixonado pelos cachorros. No final da vida dele, com o câncer mais avançado, ele preferia a companhia do cachorro dele, da Joffy, do que a companhia humana. Ele teve vários exemplares da raça Chow Chow ao longo da vida. A mais famosa foi a Joffy, uma Chow Chow que participava das suas sessões de análise, ajudava a acalmar alguns pacientes, ela agia como um termômetro emocional nas sessões. Aliás, se a Joffy não gostasse de um paciente, o Freud ficava desconfiado e, em alguns casos, podia até recusar uma análise. Esse era o nível de confiança, envolvimento e troca do Freud com a sua cachorrinha Joffy. Isso para começar, né? Para a gente começar a entender essa história, né, a gente precisa primeiro organizar as coisas, né? Vamos diferenciar o que é perversão para a psicanálise, do ponto de vista psicanalítico. Porque aqui a gente já começa com uma diferença grande, né? A gente já começa com uma quebra do discurso vigente, né? Porque perversão não é só uma coisa relacionada à sexualidade estranha, como diz o senso comum. Não. É muito mais profundo do que isso. Freud, já em 1919, no seu texto Bate-se numa Criança, já nos dava pistas valiosas. Né? A diferença entre a nossa fantasia sexual, que tem traços perversos, mas é diferente da perversão propriamente dita. A perversão propriamente dita não é sexual, e sim social. Eu vou explicar mais para frente, gente, qual é essa diferença. O mecanismo da perversão não é uma repressão
como para nós neuróticos, né? Como na neurose é uma repressão, na perversão é outro mecanismo. O que nós neuróticos reprimimos, né? Nossos desejos, né? Sentimos culpa, sofremos com os nossos conflitos internos, sofremos com a ambivalência que a gente sente entre ódio e amor. Não é isso, gente? Podemos dizer que nós neuróticos temos um superego, né? Que é uma instância que regula os nossos impulsos de maneira bastante rigorosa, eu diria. Nós neuróticos fantasiamos. Os perversos atuam a fantasia. Isso é bem diferente. Vocês estão me acompanhando, gente? Nós neuróticos fantasiamos, os perversos atuam. Nós neuróticos acreditamos na reciprocidade do laço amoroso, né? Enquanto um perverso, ele goza causando angústia no outro. Ele goza justamente na subversão, no rompimento do laço. O perverso visa a angústia no outro. Primeiro balizador, né? Vamos lá, gente. É importante esse começo, para a gente saber da estrutura. O perverso nega a realidade. Ele não reprime o desejo de fazer algo cruel. Ele simplesmente nega que aquilo que ele está fazendo cause um real sofrimento ao outro. Ele nega a realidade do outro como um ser que sente, que tem direitos, que existe no mundo. E por negar essa realidade, ele não sente culpa. É tipo uma certeza tranquila, sabe? Uma convicção de que o que ele faz está certo, ou que não tem importância. Essa falta de limites e a recusa da lei simbólica começa em casa, com a maneira que a lei é apresentada, ou, nesse caso, subvertida pelos pais, que são absolutamente corresponsáveis na formação de um perverso. Pensem agora no caso do espancamento do cachorro orelha. Aqueles adolescentes estavam, de alguma forma, negando que aquele cachorro era um ser vivo, que sentia dor, que tinha uma vida, que sentia medo. Eles transformaram aquele cachorro num objeto. Vocês estão me acompanhando, gente? Uma das bases da perversão, né? Na perversão existe a negação radical do outro como um ser vivo. A negação radical da subjetividade do outro. O perverso não vê o outro como um sujeito, com desejos, sentimentos, com uma história. O outro vira um objeto, um instrumento, uma coisa. No caso do orelha, o cachorro não era um ser vivo que respirava, sentia dor e tinha medo. Ele era um objeto de diversão e um alvo para a violência. Vocês estão me acompanhando, gente? A diferença entre uma agressão comum e o sadismo perverso é justamente essa negação. Uma briga de rua pode ser agressiva, mas geralmente há um reconhecimento, mesmo que distorcido, do outro. No sadismo perverso, o outro é desumanizado, coisificado. Coisificado. É por isso que o perverso pode continuar causando sofrimento, porque para ele não há um outro que sofra de verdade. É como se ele estivesse batendo num boneco. E aqui, gente, eu recomendo a pesquisa da tese de mestrado do Contardo Caligares, que foi publicada como um livro sob o título O Grupo e o Mal. O Contardo vai nos mostrar que o ato perverso, muitas vezes, não é um ato solitário. Pelo contrário,
ele floresce no grupo. O grupo oferece uma espécie de licença para perverter. Pensem bem, né? Se um dos adolescentes, do caso Orelha, estivesse sozinho, talvez ele não tivesse coragem de fazer o que fez. Mas em grupo a responsabilidade se difunde, né? Não fui só eu, foram todos. Não é isso. O grupo legitima o ato, cria uma identidade compartilhada, né? Somos o tipo de pessoas que fazem isso. A gente vê isso em várias formações de grupo, né? Formações perversas. Eu vou citar vários exemplos aqui. O grupo de homens na adolescência é especialmente problemático, né? Nessa fase, o adolescente busca identidade, eles querem provar sua virilidade, seu reconhecimento, sua força, né? Uma competição por status, por dominação. E o medo de ser visto como fraco, como frouxo, é enorme. Dentro desse discurso, né, na nossa cultura machista, misógino, isso é reforçado à 10ª potência. E, de alguma maneira, autorizado. Nós não temos o recorde de feminicídios no mundo à toa, né, gente? Então, o grupo pode se tornar um palco onde atos perversos são encenados como uma prova de coragem, de pertencimento, né? No caso dos homens e na adolescência principalmente, mas não apenas, né? O ato de bater no cachorro, nesse contexto, pode ter sido uma forma de cada um provar para os outros e para si mesmo que era macho, que era forte, que não tinha medo. O grupo não só amplifica a violência, mas também oferece uma proteção psíquica, uma espécie de escudo contra a culpa individual. É óbvio, né, que não dá para se esconder atrás dessa culpa, né, atrás desse escudo. A culpa e a responsabilidade de cada um individual existe, né? Mas já que a gente está falando de culpa, eu queria entrar aí num outro pilar da perversão. Importantíssimo, gente. É um pilar fundamental, né? Na psicanálise, a castração simbólica é a aceitação dos limites, da lei, da realidade concreta, da realidade da morte. É entender que não somos onipotentes, que existem regras, que o desejo não pode ser ilimitado. Nós, neuróticos, mesmo com muita resistência, aceitamos essa castração. Né? Isso que eu estou querendo dizer. O neurótico sente culpa, sente, portanto, empatia pelo outro. Gente, sentir culpa é condição para sentir empatia pelo outro. O perverso não. Ele recusa a castração radicalmente. O perverso age como se estivesse acima da lei, acima das consequências. Ele não se sente culpado. Aqui tem um termômetro e um balizador importante, que autorizaria um ato perverso e que diferencia a estrutura neurótica comum. O perverso diz, né? Vou fazer uma alegoria aqui. Vou fazer isso apesar da lei. A lei não se aplica a mim. É a ilusão de estar acima de tudo. No caso, Orelha, é a negação de que aquele ato teria consequências reais, que o cachorro morreria. É a negação de que eles seriam punidos. É como se a realidade não os atingisse. Essa recusa da castração é o que permite ao perverso gozar de seu ato, sem culpa, porque ele não reconhece a autoridade da lei. Ou a realidade do sofrimento alheio. E de fato não houve punição, né? Mas sim premiação.
Né? Olha como é autorizado esse ato absurdo, né? Os meninos viajaram para Disney, como se nada tivesse acontecido. A autorização perversa nasce em casa, a partir do discurso dos próprios pais. E é claro, também, como eu já disse, reforçado pelo discurso da nossa cultura atual. Machista, misógina, né? Claro que a construção é multifatorial, mas a gente tem um discurso que autoriza isso, né? Quando um grupo se forma em torno de um ato perverso, ele cria uma lógica paralela. Vocês estão me acompanhando? Uma lógica onde os atos mais cruéis são justificados, onde a moralidade comum é suspensa. Ah, Guilherme, mas o ato perverso só existe no grupo? Claro que não. Existe a psicopatia, a perversão, né? O sadismo na vertente patológica, individual, né? Não é só no grupo. Mas o grupo amplifica isso. O grupo oferece uma espécie de proteção psíquica para que os membros possam cometer atrocidades sem sentir o peso da culpa individual. É como se o grupo dissesse: aqui entre nós é permitido, isso é normal, isso é divertido. Isso é bom, né? Ou isso é em nome de algo, né? A gente está vendo isso acontecer. E aqui eu faço um adendo. Embora a formação de grupos de jovens possa resultar em atos delinquentes ou subversivos, esse caso do espancamento sádico do cãozinho orelha é claramente a colocação em ato de uma crueldade sem limites e sem sentido. É um ato perverso. Vou dar mais exemplos aqui, né? Por exemplo, vamos lá. Pensem no caso dos jovens que atearam fogo no índio Galdino. Já faz uns 30 anos isso, vocês lembram, gente? Eles não agiram sozinhos, né? Eles agiram como um grupo, como uma unidade perversa. A perversão de um alimenta do outro e o grupo alimentava a de todos. Eles se reforçavam mutuamente, né? Nessa negação do outro, nessa recusa da lei. O grupo se torna um refúgio, gente, onde a perversão pode ser exercida sem que o indivíduo precise confrontar a própria consciência. É um fenômeno assustador, porque nos mostra como a maldade pode se organizar e se legitimar socialmente, dentro dos laços sociais, mesmo que em microgrupos. O que, eu já disse, obviamente não retira a responsabilidade dos atos individualmente. Né? No contexto do cachorrinho, do orelha, podemos imaginar que o ato de espancar o cachorro, por exemplo, não foi apenas um ato de crueldade, mas também uma performance. Uma performance de virilidade, de poder, de não ter limites para o grupo, para afirmar a sua posição dentro da hierarquia do grupo, para provar que era homem o suficiente. É uma dinâmica perversa que se alimenta da insegurança e da busca por pertencimento, gente, principalmente nessa fase da vida. E, é claro, autorizada por um discurso machista vigente na nossa cultura, né? Que autoriza, né? Homem tem que ser forte, homem não chora, homem se impõe, homem prova que é homem, homem mata, se precisar, fisicamente. Né? Culminando em atos de violência absurda. Né? Agora, uma pergunta, né, que surge imediatamente quando falamos de grupos, perversão, perversão e grupos principalmente de adolescentes. Mas, Guilherme, e as meninas? Existem casos de grupos de adolescentes, mulheres ou meninas que se juntam para cometer atos perversos ou assassinatos?
A resposta é sim, existem, mas de maneira diferente, né? Existem casos, aliás, bastante atuais, né? Como a gangue de meninas agora no Reino Unido, que está aterrorizando uma cidade do subúrbio em Southampton, né? Ameaçando um monte de gente, vendedores de lojas, acuando, agredindo pessoas na rua, né? A participação cada vez maior de adolescentes mulheres em crimes violentos no México, por exemplo, isso é muito atual. Ou casos mais antigos, por exemplo, um caso emblemático que é o assassinato de uma jovem que estava fazendo jogging no Central Park, 1990, 89 mais ou menos, e foi atacada e assassinada por um grupo de 30 jovens, com muitas meninas no meio desse grupo. Tá bom? Mas aqui tem um ponto crucial. A perversão feminina, se é que a gente pode dizer assim, embora igualmente real, tende a se expressar de forma diferente. Não é que as meninas sejam menos perversas, é que a forma como a perversão se manifesta é outra. Enquanto os meninos buscam mostrar, né, impor virilidade, poder, dominação físico, a dinâmica das meninas tende a ser mais relacional e psicológica. O homem se impõe fisicamente, o homem ou o menino ou o adolescente se impõe fisicamente, mesmo que para isso tenha que matar. A gente viu o caso do adolescente de 14 anos que esfaqueou uma menina. Reino Unido, aconteceu faz pouco tempo. A violência dos meninos é frequentemente física e direta. Espancamento e assassinato. A violência das meninas, por outro lado, é mais comum ser psicológica e indireta. Bullying, exclusão social, humilhação, difamação online. Não que não existam meninas ou mulheres psicopatas de fato, né? Existe também perversão pura na mulher. Mas os meninos buscam a dominação física do outro e as meninas buscam mais o controle social e a exclusão do outro. Essa é a diferença. A grande conclusão aqui é que a perversão é universal, ela não tem gênero. Mas sua expressão tem. Então não é que as meninas sejam menos perversas, é que a perversão feminina se manifesta de formas distintas, muitas vezes mais sutis, mas igualmente devastadoras para as vítimas. Bom, Guilherme, então somos todos potencialmente perversos? Pergunta difícil, né? Vocês estão escutando o tamanho da encrenca? Somos todos potencialmente perversos? A Alemanha nazista nos mostrou que sim. O extermínio recente dos palestinos, ou mesmo o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, com a execução de pessoas inocentes no meio da rua, nos mostra a face dessa perversão social e nos mostra que existem acordos perversos entre neuróticos. Essa é a verdadeira perversão. A perversão é a certeza tranquila de que o outro não importa. O outro é um objeto, uma coisa. Ele é reduzido a isso. Somos potencialmente perversos quando perdemos a capacidade de sentir culpa, gente. Sim, culpa. O sentimento de culpa também é um limite ético necessário e extremamente escasso hoje, gente. A culpa em excesso, ela paralisa. Claro, é verdade, essa é uma das bases das nossas neuroses, né? Pode incapacitar, né? Mas
a incapacidade de sentir culpa é muito pior. Porque a incapacidade de sentir culpa significa também a incapacidade de sentir empatia pelo outro. E esse é o principal balizador de uma perversão. Ou de um ato perverso, da perversão em ato. A empatia é um termo que está cada vez mais fora do nosso discurso. E as consequências estão sendo catastróficas, gente. Todo dia tem notícia. E é na nossa capacidade de reconhecer o outro, de sentir empatia, de aceitar a lei, de aceitar os limites. É nessa capacidade que reside a nossa humanidade. Se a gente perder a capacidade de sentir empatia pelo outro, se a gente perder a possibilidade de sentir culpa como um limite ético aos nossos atos, gente, talvez seja melhor a gente desocupar o planeta Terra o quanto antes e deixá-lo para os bichos, que, desde que estão aqui, fizeram melhor do que toda a nossa raça humana junta. Esse podcast vai para os bichinhos que não estão escutando e que deveria ser o maior exemplo de empatia e de amor que a gente pode ter. Um beijo para todo mundo e até logo.